Bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é bom e muito bom, baseado no livro de Gênesis, o capítulo 1, versículo 1 ao 31. Não iremos ler todos os versículos, apenas alguns salteados para poder entender a Palavra de Deus. Aqui eu tenho já os versículos pré-selecionados, que nos diz assim, o versículo 4: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. No versículo 10, a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Observe que a expressão era bom, era boa, vai se repetir por vários versículos. Versículo 12: A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvore que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 18: Para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo 21: Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 25: E fez Deus animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora, quando chega no versículo 26, olha só, diz assim, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o versículo continua. Aí no 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Observe que os versículos 4, 10, 12, 18, 21 e 25, Deus usa a expressão era bom. Mas quando Deus chega na lista da criação, no final da lista da criação, no versículo 26, que ele parte a criar, que ali toma a posição de criar o homem na terra, então ele muda a expressão, ele dá uma transformação na expressão, ele faz um acréscimo. Ele não diz era bom, ele diz muito bom. Então, imagine só, há uma diferença entre era bom e muito bom. Então, a diferença de bom para muito bom. Vamos tentar entender isso dentro do nosso contexto, ok? Mas veja só, as fases da criação de Gênesis capítulo 1. No primeiro dia Deus criou o quê? A luz. No segundo dia, o firmamento, que foi os céus. No terceiro dia, a terra seca e mares. No quarto dia, os luzeiros, que vai dividir ali as estações dos dias dos anos. Então, até aí, Deus coloca em ordem toda a criação no universo. É o que Deus faz, ele coloca em ordem. Observe como é que Deus cria. Ele primeiro cria a luz, traz uma luz para onde ele estava para desenvolver o que ele estava querendo. Aí ele desenvolve, em segundo lugar, o firmamento, os céus. Ele cria o firmamento. No terceiro ponto, ele cria a terra seca, e os mares. Depois ele coloca os luzeiros no firmamento, que são o sol e a lua, um para governar de manhã, outro para governar à noite. E depois que ele cria o seu universo, com aquilo que ele estava querendo criar, então ele passa agora a criar seres viventes. Ou seja, até então, no quarto dia, Deus não tinha criado seres viventes. Então ele começa a dar vida à criação dele.
Então ele primeiro criou o que ele estava querendo criar, da existência às coisas, e agora ele passa a criar. A partir do quinto dia, ele diz assim, ó, os peixes e aves, ele cria, então peixes e aves, ele tem vida, ele tem vida, eles precisam se alimentar para isso. Depois ele cria os animais, no sexto dia, e mais à frente o homem, que é o último da listagem. Então Deus, ele passa a dar vida à criação dele. E por último, que é o sétimo dia, ele dá o descanso dele, né? Termina toda a criação. Ou seja, tudo que ele precisava criar naquele tempo, ele criou. Ok? Ele criou. Agora vamos ao entendimento das expressões, né? Vamos ao entendimento. Então eu tenho aqui as expressões, né? A primeira expressão é: e viu Deus que isso era bom. Aí a segunda parte, o 2: e viu Deus que isso era muito bom. Olha só, eu tenho aqui duas figurinhas, de um homem e uma mulher. Se você analisar, a altura da mulher não é a mesma altura do homem, e nem a altura do homem não é a mesma altura da mulher. Ou seja, para nós entendermos aqui, sabemos que o homem, ele é maior do que a mulher, e a mulher menor do que o homem. Então aí é uma diferença entre o homem e a mulher no tamanho, ou melhor, na altura deles. Então por isso você começa a entender que há uma diferença entre os dois. Eu não estou aqui trabalhando no sexo, mas sim em questão de altura. O homem, ele é maior do que a mulher, nesse desenho aqui. Então veja só, a expressão muito bom, analisando no nosso português, é um grau superlativo absoluto. Ou seja, é um grau que é uma coisa melhor do que a anterior. Quando eu digo bom, é uma coisa boa. Mas quando eu digo muito bom, é alguma coisa superior ao bom. Vamos entender isso um pouco assim de prática. Eu tenho aqui, já na minha posição, eu tenho aqui o dindim, pronunciado em uma boa parte do Nordeste do Brasil. O sacolé para o lado do sul ali, né, Rio de Janeiro. O juju para o lado do Ceará. Tem um geladinho, que é lá para o lado da Bahia, eu acho. E o chup-chup. Então, o dindim. Imagine você chega de uma maratona. Um sol quente, escaldante, calor enorme. Aí você abre sua geladeira e pega um dindim, rasga o fundo dele e começa a chupar. Aí quando você termina, você faz bom. Você vai pronunciar bom. Por quê? Porque realmente ele matou a sua sede. Ele tirou aquele cansaço do seu calor do seu corpo. Então é bom. Mais um pouco de tempo, você lembra que no seu freezer tem um pote de sorvete maravilhoso. Um pote de sorvete. E aí quando você começa a tomar o sorvete, aí você lembra, que o seu sorvete é diferente do seu dindim. Então você não vai pronunciar bom para ele, você vai dizer muito bom. Por que muito bom? Analisa, o dindim, ele contém água e açúcar. O dindim é só água e açúcar e um corantezinho. Água e açúcar e um corante. Só isso que ele contém. Mas o sorvete não. O sorvete você pode achar nele o leite em pó, você pode achar o mel, você pode achar açúcar, o suco nele, outros ingredientes você pode encontrar nele aí, pedaços de bolachas, recheadas, e por aí vai. Então a diferença é essa, porque o bom, ele contém pouca coisa, e o muito bom, ele contém mais coisas. Você viu por aquela altura do rapaz, o que destacou naquele rapaz é a altura dele, é maior do que a menina. Então aqui o sorvete, com certeza, ele é melhor do que o dindim. Então eu posso pronunciar que o meu sorvete, ele é muito bom, ele é agradável. Mas isso em outra prática, como seria? Vamos ver aqui em outra prática. Veja só, eu tenho aqui um cachorrinho que está roendo o seu osso. O cachorro está roendo o osso. Imagina, o cachorro está roendo o osso. E aí o cachorro grande, ele vê o osso com fome, ele vai lá na frente daquele cachorro e toma o osso.
né? Do nada ele toma o osso. Aí, veja só, um cachorro com o outro, ele não reconhece que errou. Ele não reconhece que magoou o outro, que feriu, que deixou triste. Ele não tem esse conhecimento. Ou seja, eu tenho aqui o leão e ele pega a zebra e mata e come. Ele não pede desculpa, ele não pede perdão. A mãe da zebra, o pai da zebra, ele não pede. Aqui tem um cachorro que vai ao encontro de uma pessoa e mete a boca na perna da pessoa. Ele não pede desculpa, que magoou, que feriu, que deixou dolorido. Ele não faz isso. Aqui tem um leão que pega uma zebra e morde por trás para derrubá-la. Também o leão não para pedir. O leão não, a leoa, né? A leoa não para pedir: olha, desculpa, eu estava com fome, eu tive que comer seu filho, eu tive que comer a sua filha, que você criou com tanto carinho, tanto amor. Ele não vai chegar a dizer isso, né? Ou seja, é um animal irracional. Então, um animal irracional é um tipo de animal que não consegue ser semelhante ao homem em alguns aspectos. Por exemplo, vou lhe mostrar agora um exemplo diferente e bem diferente. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um homem que ora, que busca a Deus. Eu tenho um homem que clama ao Senhor quando está passando suas dificuldades, quando está passando sua tristeza, sua angústia, quando está no momento de desespero. E ele reconhece quando erra, né? E ele pede o perdão a Deus. Ele reconhece que há um Deus acima dele, olhando para os céus, pedindo a Deus o perdão. O homem, ele chora. Ele chora. A mulher reconhece que errou. O homem reconhece que errou. O homem busca o arrependimento, porque o homem ele é capaz, né, de buscar arrependimento através de Deus, e chegar até a cruz e aceitar Jesus Cristo. Então veja só, se você comparar o animal irracional com um animal racional, que é o homem ou a mulher, há uma diferença grande, porque o animal ele ora, o animal homem ora, o animal homem ele clama, o animal homem ele pede perdão, um animal homem ele reconhece que há um Deus acima dele, um animal homem ele chora, um animal homem reconhece que errou, um animal homem se arrepende daqueles erros, daquelas coisas que ele fez no passado e pretende não fazer mais. Então a diferença está aí, porque o homem ele reconhece que errou, ele busca a sua falha, ele reconhece a sua falha diante de Deus, diante do Criador. Então ele sabe que existe um Deus acima dele nos céus, que ele pode clamar, que ele pode buscar, entendeu? Já um animal não. Um animal irracional, ele não tem esse aspecto igual ao do homem. A função dele é morder, é rasgar, é trazer irritação, é trazer guerra, né? É trazer brigas. Mas o homem não. O homem pode trazer tudo isso, mas o homem ele consegue fazer a diferença no reino. No reino, porque ele sabe buscar o perdão, ele reconhece o erro, ele sabe chorar, ele sabe clamar, ele sabe orar, ele sabe se arrepender. Então está a diferença aí. Bom e muito bom. Deus, quando olhou para o homem, ele não pronunciou mais a mesma expressão é bom, ou era boa, ou é bom, né? Ele não pronunciou mais a expressão anteriormente. Ele procurou uma expressão mais elevada, com mais valor, uma expressão que ele pudesse se corresponder. Primeiro que Deus ele fez o homem a imagem e semelhança dele. Ele não fez a imagem e semelhança com o cachorro, com o leão, com a cabra, com o jacaré. Não fez. Então ele fez com o homem. Então no momento que ele fez com o homem a imagem e semelhança, ele disse: não, o homem é diferente de um cachorro, o homem é diferente de um jacaré, o homem é diferente de um emboá, o homem é diferente de uma tartaruga. Por quê? Porque o homem ele reconhece, ele chora, ele pede perdão, ele volta-se para Deus, ele sabe escolher o caminho melhor, ele sabe ajudar, ele sabe transmitir o amor, ele sabe fazer tudo isso. Ok? Então, foi o que eu fiz. Eu levantei esse estudo maravilhoso e, para não ficar assim nessas palavras, eu procurei dar uma meditada
lá pelo o grego e pelo hebraico, para saber se isso que eu ia falar estava correspondendo ao texto original, né? E eu fui lá e pesquisei e peguei duas passagens. Peguei uma do Gênesis 1:4, onde diz ali que Deus haja luz e houve luz, né? Eu lá, e Deus disse isso é bom, né? E Deus, isso é bom, tá aqui, ó, good, bom. Tá também no grego aqui, em vermelho, e tá no hebraico. As mesmas passagens, né, de Gênesis 1:4, tá aqui, tanto no inglês como no grego, onde eu busco meu refúgio, né, e no hebraico. Lembrando a você que eu não sou professor de grego e nem de hebraico. Eu apenas estudei a língua, né, no seminário, né? Ou seja, eu fiz bacharel em teologia e amei estudar uma outra língua que pudesse me dar mais respaldo sobre aquilo que eu gostaria de falar, né? E é aí onde eu mergulho melhor na palavra de Deus, quando eu busco essas línguas, e aí eu aprendo muito mais, né? Veja só, a passagem do 1:31 de Gênesis, né? Quando entra ali o acréscimo, muito, né? Aqui no inglês, ó, very good, né? Então tem aqui o muito, né? No inglês. Eu tenho aqui no hebraico, ou no grego, o acréscimo também. E tenho no hebraico o acréscimo também, ok? Veja só, a minha análise dentro do hebraico me deu esse entendimento aqui, ó. Extremamente ou excessivamente uma coisa melhor. É a ideia que traz lá o hebraico, e o grego também, certo? É lógico que quando alguém traduziu a palavra de Deus do hebraico para o grego, né, que é a Septuaginta, então ele não colocou extremamente, porque assim ia ficar uma coisa meia muito forte, né? E excessivamente. Ele colocou muito, muito. No hebraico tem muito também, no grego também tem muito. Porém, na hora de se expressar tanto uma língua como a outra, ela nos dá a ideia de extremamente e excessivamente, a palavra muito, entendeu? Ele dá nesse sentido aí, extremamente ou excessivamente, ok? Então dá nesse entendimento, ok? Então este é o estudo da palavra de Deus, lembrando a você que há uma diferença entre bom e muito bom, e você viu nesse estudo bem detalhado da palavra de Deus, ok? Compartilhe e divulgue entre os amigos e inscreva-se no meu canal para receber novos estudos da palavra de Deus. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.